Hoje eu estou num dia muito à vontade, eu explico para você por quê. Eu vou falar de alguém que eu estudei em Roma durante 3 anos. A minha tese, a minha dissertação na pós-graduação na Pontifícia Universidade Gregoriana foi exatamente sobre Lucas. Eu estudei tanto Lucas quanto Atos dos Apóstolos a partir da língua grega, mas observando especificamente o apóstolo Pedro. Como que Lucas apresenta Pedro para a sua igreja? E o que eu poderia dizer a respeito dessa pessoa que a gente pode perceber a partir de seus escritos? Segundo a tradição, Lucas era médico. E vocês sabem que na antiguidade o médico era uma pessoa que estudava muito, não só a arte da medicina, mas também outras ciências. Quando nós lemos os escritos lucanos, nós identificamos imediatamente um homem com um grego muito refinado, um intelectual para a época, que não conhecia apenas bem o grego, mas conhecia inclusive a literatura daquele momento, a literatura que não é a literatura cristã. Lucas inclusive se vale desse tipo de escrito para organizar o evangelho da salvação que ele haveria de apresentar à sua comunidade. Além do mais, ele é um exímio conhecedor de uma tradução da Bíblia chamada Septuaginta, feita 3 séculos antes de Cristo. E ele usa inclusive passagens quase que literais desse texto traduzido. O que nós vemos em Lucas? Um homem preocupado com a formação de sua comunidade. Se você pegar Lucas e Atos dos Apóstolos, Lucas capítulo 1, você vai ver que ele falou assim: depois de ter feito uma acurada investigação dos fatos que nos precederam, daqueles fatos que foram transmitidos pelos ministros da palavra, pelas testemunhas do evangelho, ó caríssimo Teófilo, eu resolvi escrever esse escrito para você, a fim de que você verifique a solidez dos seus ensinamentos. Teófilo aparece tanto no início de Lucas, quanto no início de Atos dos Apóstolos. Então Lucas escreveu tanto o 3º evangelho, quanto o livro dos Atos dos Apóstolos. Aí você poderia perguntar, mas padre, por que então Atos não está logo depois de Lucas? É porque a organização da nossa Bíblia não é cronológica, a organização dessa nossa biblioteca sagrada, ela é teológica. Então a igreja colocou todos os evangelhos que falam a respeito de Jesus no primeiro momento, e logo após colocou o livro dos Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento, já que na Bíblia o que vem antes é mais importante. Então Jesus vem antes, o evangelho sobre Jesus vem antes, porque Jesus é o centro do Novo Testamento. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, vem antes porque é a lei de Moisés, é a parte mais importante então do primeiro testamento. O que nós percebemos em Lucas? Lucas, ele conviveu com o apóstolo Paulo. Nós vimos na primeira leitura, retirada da 2ª carta de São Paulo a Timóteo, que o próprio Paulo fala: só Lucas está comigo. Então é alguém que pertencia aos gentios, não é um judeu de nascimento, alguém que era médico, falava a língua grega com muita fluência, conhecia a literatura, era um intelectual, e foi evangelizado pelo apóstolo Paulo. A admiração de Lucas por Paulo é tão grande, que quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, praticamente metade dos Atos é dedicado a Paulo. Do capítulo 13 até o capítulo 28, Lucas vai descrever as viagens missionárias que Paulo fez, apresentando então para a sua comunidade, a comunidade que Lucas então ele vivia, que Paulo foi responsável por levar o evangelho até aquela comunidade. E a primeira parte de Atos, Lucas fala sobre quem? Sobre Pedro. Então, mais do que Atos dos Apóstolos, a gente pensa que fala sobre os 12 apóstolos, na realidade fala dos apóstolos no início, mas no fundo mesmo fala sobre quem? Sobre Pedro e Paulo. Isso evidencia então que Lucas conviveu com esses 2 apóstolos, e deles pôde tirar então a sua conclusão sobre Jesus. Lucas, evangelista, não conviveu com Jesus pessoalmente, ele é fruto da pregação da igreja, como nós. Nós convivemos com Jesus no sentido físico? Não, mas nós recebemos o evangelho dos pregadores, assim como Paulo pregou o evangelho para Lucas. Quantos são os Paulos ou os Pedros que pregaram a nós o evangelho? Este evangelho que nós escutamos hoje, tirado de Lucas capítulo 10, que só tem em Lucas por sinal, ele fala que o Senhor escolheu outros 72 discípulos, além dos 12, escolheu 72. Qual que é a razão disso?
Na época se acreditava que havia 70 ou 72 povos. Para Lucas, o Evangelho de Cristo não é só para o povo de Israel. O Evangelho de Cristo deve atingir todas as nações. Tanto é verdade que quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, de 1 a 18, ele apresenta a genealogia, a história da vida de Jesus. E Mateus fala, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando nós lemos Lucas, Lucas apresenta também a genealogia de Jesus, mas indo até Adão. Porque para Lucas, em Cristo, todo homem verá a salvação e a misericórdia de Deus. O que Lucas entendeu então, sendo catequizado por Paulo? Que a salvação, ou seja, a nossa experiência com Deus, ela chega não porque nós pertencemos ao povo judeu ou somos gentios. A salvação não chega até nós porque nós somos ricos ou pobres. A salvação não chega até nós porque eu torço para um time e o outro torce para outro, não. Como que a salvação chega até nós? É por meio da palavra. É a palavra de Cristo anunciada pela igreja que faz com que as pessoas experimentem a misericórdia de Deus. Isso é tão presente em Lucas, que se Lucas não tivesse escrito o seu Evangelho e Atos Apóstolos, nós não teríamos várias partes importantes da Bíblia. Eu posso citar alguns episódios. Por exemplo, o cântico do Magnificat, que Maria fala, minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus Salvador, isso só está em Lucas, não está em outro Evangelho. Um outro exemplo, por exemplo, a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, só está lá. A parábola do pai misericordioso, do filho pródigo que deixou tudo e depois foi conquistado pela misericórdia do pai. O episódio de Marta e Maria, Jesus que vai visitar Marta e Maria, e Jesus diz para Marta, 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 tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Mas uma outra experiência que somente está em Lucas, Zaqueu, Jesus que olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce aí da árvore, porque hoje a salvação entrou na sua casa. Como que nós podemos experimentar a salvação na nossa vida? Ora, a gente experimenta a salvação então por meio da palavra, mas quando essa palavra nos leva a contemplar o mistério da cruz de Jesus. Lembrem que Lucas nos falou sobre o bom ladrão. Somente Lucas disse, quando ele diz para o bom ladrão, hoje comigo estarás no paraíso. Pedro é o único ao qual Jesus olha, e diante do olhar de Jesus, Pedro se arrepende e começa a chorar. Lucas inclusive apresenta a multidão diante da cruz, que vendo a entrega do Senhor, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, volta para casa batendo no peito. Então Lucas entende o seguinte, o que nos faz experimentar a Deus, é quando eu acolho a cruz de Cristo na minha vida. Jesus então, na visão de Lucas, não se entregou somente para um povo, se entregou por mim, por você. É esse evangelho da salvação que Paulo ensinou para Lucas. Quando Paulo foi evangelizar, e a gente vê isso em Atos Apóstolos, nas cartas de Paulo, o que Paulo fazia? Paulo pregava a fé em Jesus, pregava o poder da graça do Senhor. Não seria mais necessária a circuncisão, algum rito religioso, bastaria deixar Cristo transformar a própria vida. Isso é tão verdade, que Pedro, antes de dar espaço para Paulo, no livro de Atos Apóstolos, vai dizer para a comunidade de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, é pela graça do Senhor que nós fomos salvos, é pela graça, é pela misericórdia. Olha então como que Lucas nos ensina a entender que o verdadeiro remédio, ele era médico, não é aquele que cura o corpo, também cura o corpo, mas o verdadeiro remédio de Deus na humanidade é a misericórdia. Deus insere essa medicina, esse remédio a partir da cruz de Jesus. Por isso, não importa o pecado, não importa a enfermidade psíquica e espiritual, quando você se aproxima da cruz de Jesus, com o coração aberto, sendo você o bom ladrão, sendo você Pedro que nega, sendo você a mulher pecadora, Zaqueu, mas você se apresenta e fala, Senhor, aqui está a minha miséria, e você reconhece a sua miséria e permite o Senhor salvar a sua vida, você vai experimentar o que é estar na doutrina e na certeza da fé.
Paulo termina capítulo 28 de Atos pregando o evangelho, o reino de Deus. Agora nós somos os novos Paulos, os novos Lucas, somos nós que devemos pregar o evangelho da misericórdia. Como é bom nós entendermos que no início da fé houve muitos trabalhadores, como o evangelho diz hoje, que se esforçaram com a sua inteligência, com a sua cultura, para falar Deus com propriedade. Então Lucas nos ensina que para falar de Deus não basta belas intenções. É preciso ser catequizado pela igreja, é preciso usar a inteligência, a literatura, a filosofia, para fazer Deus chegar ao coração das pessoas. Neste momento, você da sua casa, você aqui no Santuário da Vida, você vai experimentar a misericórdia de Deus. Sabe onde? No altar. Que você, como todos os personagens que o padre citou, você possa olhar para a Eucaristia e, assim como Lucas, fazer a experiência da salvação. Cantemos com alegria. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.